A gente vai dar início a nosso ano letivo por ensino remoto e como eu faço parte do grupo de risco da Covid-19, eu só devo voltar à aula presencial após a vacinação. Então, eu vou começar toda a aula nossa, fazer uma videoconferência como essa para explicar os nossos conteúdos e as nossas atividades e depois deixar vocês fazendo as atividades. Até porque na aula de artes, as atividades acabam sendo a maior parte do tempo da nossa aula. Então, dá para a gente fazer isso porque o vídeo também não fica tão longo. Normalmente eu faria as duas turmas separadas, fazia a videoconferência do 801 separado do 802, mas especialmente hoje eu vou fazer as duas juntas, porque daqui a pouco eu tenho que ir ao cardiologista, uma vez que a saúde do trabalho da prefeitura orientou que eu tinha que ir ao cardiologista para confirmar as minhas condições médicas pelo fato de eu ser do grupo de risco do Covid-19. Então, como havia urgência, eu só consegui o horário que atrapalhasse nossa aula, infelizmente. A partir da semana que vem, nas próximas aulas vai ser separado 801 e 802, tá? A nossa aula hoje vai falar sobre um assunto muito legal, que foi um marco na mudança da arquitetura brasileira, um marco na mudança da percepção de arte e da formação humana brasileira, que é a missão francesa no Brasil. E aí, para falar da missão francesa no Brasil, a gente tem que falar sobre algumas outras coisas que são relacionadas à história, mas que são muito importantes para a gente. Eu vou abrir aqui o texto que eu mandei para vocês lá no grupo de WhatsApp, só para a gente ir trabalhando em cima do texto. E aí, Kaique, saudade de você, menino. Para a gente ir trabalhando em cima do texto da nossa aula, para a gente não se perder nos assuntos também, senão eu vou acabar falando demais. Vocês sabem que eu falo demais, né, gente? Bom, a missão artística francesa no Brasil. E aí eu lembro o seguinte, o Brasil ele era uma colônia de Portugal, antes de eu começar até a falar do texto. O Brasil era colônia de Portugal. O Brasil era a colônia que mais comprava escravos no mundo. O Brasil era proibido de produzir livros. O Brasil O Brasil era proibido de produzir livros, o Brasil era proibido de ter universidades, havia apenas duas exceções, uma em São Paulo e outra na Bahia, mas era proibido de ter novas faculdades, novas universidades. O Brasil quase não tinha bibliotecas, o Brasil quase não tinha escolas, então era um país, na verdade era uma colônia, que era usada apenas para exploração comercial e produção agrícola. Até o início do século, até o final do século XVII, início do século XIX. O que vai acontecer? No início do século XIX, o exército do Napoleão Bonaparte, lá na França, o Napoleão criou um baita exército, começou a dominar todos os países em volta na Europa. O exército do Napoleão, sinistro, poderoso, destruidor, chegou em Portugal, invadiu Portugal. Dom João VI, rei de Portugal, na verdade ele era príncipe regente na época, com o apoio dos ingleses, ele manda uma carta pro Napoleão dizendo que vai entregar tudo para ele e tal, e na verdade ele manda essa carta para poder ganhar tempo, e junto com o apoio dos ingleses ele pega toda a corte portuguesa, as cabeças, todos os que mandavam em Portugal, os ricos, os nobres, os poderosos, coloca em navios e transfere a capital do império, que na verdade era o Império Português, né, que tinha colônias tinha como colônias o Brasil, tinha colônias na África e tinha uma pequena colônia na Ásia, né, em Macau. O Império Português passa a sede do Império Português para o Brasil.
Então ele bota tudo no navio, então ele pega todo o tesouro da coroa, ele pega toda a biblioteca, ele pega todas as pessoas, pega tudo, coloca num montão de navios, é uma esquadra gigantesca e foge para o Brasil. Em 1808, chega no país a comitiva real. Primeiro eles param na Bahia e depois vão para o Rio de Janeiro. E aí a sede da corte foi instalada primeiro no convento do Carmo, tá? O prédio foi reformado, adaptado, e a capela foi transformada em teatro e sala de concerto. Então, lá o convento do Carmo, no Rio, vira a sede do Império, e falta prédio, né? Falta prédio, falta artista, falta arquiteto, falta engenheiro, falta advogado, falta todas as formações possíveis, porque não podia ter universidade antes, não podia ter essas coisas aqui no Brasil. E aí o Dom João VI, preocupado com o desenvolvimento cultural, trazia lá, trouxe nos navios todos os recursos para transformar uma metrópole. Ele adaptou a sede do reino e queria modernizar, queria transformar o Rio de Janeiro. Ele construiu primeiro um teatro, e em 1812 liberou o comércio dos portos, as fábricas, as tipografias, que seriam as gráficas, e a importação de livros. Porque também não podia comprar livro de fora no Brasil e não podia produzir, né? Organizou a Biblioteca Real, que hoje é a Biblioteca Nacional, tá, gente? Criou um observatório astronômico, o Jardim Botânico e o Museu Nacional, que virou o Museu Histórico Nacional e que pegou fogo. E aí, em 1914, o Napoleão ele perde poder e ele é exilado. Então, fica uma loucura na Europa, mas o Dom João não quer voltar para a Europa. Então, o que ele faz? Ele contrata um mediador que vai na França para contratar artistas franceses que queriam sair da França. E queriam sair de lá, porque eles tinham apoiado Napoleão, Napoleão perdeu a guerra. Então, e a França era o maior centro cultural do mundo na época. Então, o Dom João contrata esses artistas e faz uma missão francesa para o Brasil. Essa missão de franceses, de intelectuais franceses, artistas franceses, ela vem com uma missão específica de fundar a Academia Imperial de Belas Artes. Então, é nesse momento que o Brasil ganha uma forte influência da cultura europeia, intensificada ainda mais com a chegada do grupo de artistas franceses em 1816. Encarregado da fundação da Academia Imperial de Belas Artes, que foi inaugurada em 1826, 10 anos depois, na qual os alunos poderiam aprender as artes e os ofícios artísticos. Esse grupo ficou conhecido como a Missão Artística Francesa. Ela foi chefiada pelo pintor e arquiteto Jacques Le Breton, que já tinha antes dirigido a Academia Francesa de Belas Artes, em Paris. E trazia a modernização, todas as modernizações que o Dom João queria. Vieram pintores, escultores, arquitetos, músicos, artesãos, mecânicos, ferreiros e carpinteiros. Os artistas da missão artística francesa pintavam, desenhavam, esculpiam e construíam a moda europeia. Obedeciam ao estilo neoclássico, ou seja, o estilo artístico que propunha a volta dos padrões de arte clássica, da arte greco-romana, da antiguidade e do renascimento. O artista não deve imitar a realidade, mas tentar recriar a beleza ideal em suas obras, por meio de imitações dos clássicos. Embora os brasileiros tenham reagido desfavoravelmente à invasão de artistas estrangeiros, pois se tratava de uma nova colonização cultural, esses deixaram uma profunda influência na arte brasileira, principalmente na pintura, na paisagem urbana e na arquitetura. No campo da arquitetura, a missão artística francesa desenvolveu o estilo neoclássico, abandonando o princípio do barroco colonial português. Então, foi assim, é uma coisa muito louca de se pensar que o Dom João ele queria que o Brasil ficasse mais afrancesado. E por isso, ele propôs justamente
ele propôs justamente que nós seguíssemos o padrão europeu de arte e cultura. Isso foi, assim, um marco, porque isso vai criar novos prédios e novas construções em todo o território nacional, em especial no Rio de Janeiro, porque vai ser a capital do Império e nas cidades em torno. E a gente vai ter uma influência desse neoclássico numa coisa muito grande na arquitetura. E a gente vê isso por quê? Porque aí você vai ter a construção dos prédios, como o prédio do próprio Museu Nacional de Belas Artes, o prédio da Biblioteca Nacional, o prédio do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Você vai ter essa influência na arquitetura. Por exemplo, o prédio da antiga Câmara de Vereadores de Resende, ele é muito vinculado, é chamado de estilo eclético, mas ele é relacionado ao neoclássico. Ele foi feito muito posteriormente, quase 100 anos depois da chegada da missão francesa, mas você vê essa influência nesse prédio. Você tem o Palacete, ali perto da Praça do Centenário, perto do Parquinho do Arão. De um lado está o Parquinho do Arão, da Praça do Centenário, do outro lado você tem um prédio, um palacete, um prédio enorme. Aquele prédio ele é todo vinculado ao neoclássico, é uma arquitetura de estilo francês. E, além disso, você vai ter outros caras que vão ser muito importantes para a gente por fazer uma tentativa de construir essa nova cultura afrancesada no Brasil. Isso vai ser algo tão forte que vai ser a base da construção das primeiras grandes escolas brasileiras, como, por exemplo, a Academia Imperial de Belas Artes, fundada em 1826, e que depois se torna a Escola de Belas Artes, a Escola Nacional de Belas Artes, o mesmo decreto, e depois se torna a Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o lugar onde eu me formei. E você vê em toda a formação dessa universidade princípios ligados à cultura francesa. A mesma coisa vai ser em toda a construção do processo pedagógico brasileiro. Ele tem uma relação muito grande com os estudos sobre ensino e pedagogia franceses. O próprio modelo escolar que a gente está acostumado, das cadeiras e todo mundo sentado de frente para a gente, é um modelo desenvolvido pelos estudos napoleônicos para a educação pública da época de Napoleão. Então, é muito forte essa construção e essa relação que nós vamos criar com a cultura francesa a partir da missão francesa. Outra coisa, é claro, que vai acontecer é que alguns desses artistas eles vão se destacar fazendo algumas outras coisas. Aí tem um lance legal das nossas atividades agora, que além do texto principal da aula, eu sempre vou colocar um texto de apoio aqui do lado, com algumas coisas legais para vocês entenderem. Então, um dos caras que foi mais importante para a gente foi o Jean-Baptiste Debré. E aí o Jean-Baptiste Debré, ele vai fazer várias viagens em vários lugares e vai retratar o dia a dia do Brasil. E ele vai ser o primeiro artista a fazer isso de forma extensiva. Você tem outros que fazem isso também antes, mas que faz isso de forma tão extensiva e tão detalhada, só o Debré. Então, por exemplo, os índios puris, que são aqui da nossa região, a gente só sabe qual era o aspecto físico deles, qual era a forma das roupas e das vestimentas dos puris no século XIX, por conta dos desenhos do Debré. Então, o Jean-Baptiste Debré esteve aqui na região de Resende, Itatiaia, Queluz, Porto Real, Coatis, Volta Redonda e Barra Mansa, esteve aqui, conheceu os puris e desenhou eles e seus hábitos. Então, é algo que é muito, muito rico para a gente saber, porque a gente acaba sabendo coisas que a gente não saberia se não fosse esses caras também. O pintor francês Jean-Baptiste Debré foi um dos principais artistas que integram a denominada missão francesa, missão artística francesa. Isso é, uma expedição de artistas que veio para o Brasil em 1817, amparada por Dom João VI,
que havia elevado o Brasil à condição de Reino Unido em 1808, e aqui residia. Assim como os outros artistas que aportavam, Debré contribuiu para o desenvolvimento das belas artes no Brasil e também soube construir uma interpretação bastante rica da vida dos trópicos no século XIX. Nesse sentido, pode-se falar um Brasil segundo Debré, ou seja, um Brasil interpretado por Debré em suas telas. Debré e seus conterrâneos que vieram para o Brasil faziam parte do neoclassicismo francês, um movimento artístico que entrou na França em declínio após a queda após a queda de Napoleão Bonaparte, em 1815. Com a oportunidade de partir em direção ao Brasil, Debré viu também um horizonte de possibilidades para suas habilidades artísticas e intelectuais. Sua estadia nos trópicos foi tão profícua que resultou, anos mais tarde, no livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, publicado em Paris, no ano de 1831. As telas de Debré tinham variados temas, indo desde o retrato de cenas do cotidiano até grandes eventos da alta sociedade brasileira e da corte portuguesa no Brasil. Além disso, Debré retratou também a vida dos escravos negros e dos índios, bem como reproduziu em desenhos variedades da fauna e da flora. As telas e os temas de interpretação especial da estrutura da sociedade brasileira do século XIX. É o caso, por exemplo, do quadro em que aparece um cortejo de uma família em direção à missa, como que pode ser observado na imagem a seguir. Então está aqui o pai, a filha, a outra filha, a mãe, a escrava, outro escravo, outro escravo e outro escravo. A pesquisadora Sandra Lauderkali Graham bem descreveu a cena expressa no quadro em seu livro Proteção e Obediência. O chefe da família conduzia a procissão, organizada cuidadosamente, seguida pelas duas filhas pequenas, perto de uma proteção. Em seguida, a esposa e depois os criados, todos escravos, de acordo com a posição social de cada um. A criada de quarto, a ama de leite, carregando a criança por ela amamentada, a servidora doméstica, o criado principal e, finalmente, 2 meninos. O que pode ser depreendido da imagem dessa família, em suma, é a ambiência estrutural do lar de uma sociedade patriarcal do século XIX. Ainda segundo Graham, Debré pintou não apenas uma família, mas a unidade básica da vida social brasileira, o lar, conjunto de relações que continham tanto os criados quanto a família, pessoas que ocupavam posições amplamente desiguais. O lar se situava em um contexto histórico que investia o chefe da família autoridade e responsabilidade sobre os outros membros, inclusive os criados. Outro exemplo da apreensão da ambiente social brasileira novecentista está na imagem a seguir, em que é retratado o segundo casamento de Dom Pedro I. Percebe-se que todo o quadro possui uma disposição das figuras segundo a importância social. Vê-se no centro os noivos, à esquerda os membros da corte e à direita, em posição superior, os membros do clero da Igreja Católica, que selou o matrimônio. Telas de Debré, retratando o segundo casamento de Dom Pedro I, outros temas, como a vida de escravos negros, são retratados também de forma a capturar o máximo do impacto das cenas. Na imagem a seguir, é possível ver o modo como Debré retratou um escravo sendo castigado por um feitor. Vê-se em primeiro plano o escravo amarrado com um pau de arara, sendo açoitado com um pedaço de madeira. Ao fundo, vê-se outro escravo amarrando no tronco uma árvore, com uma paisagem suntuosa, contrastando com o cenário de violência. Estranho, parecia que alguém tinha entrado. Querendo entrar. Com um cenário de violência. Ah, tem sim. Retrato de um escravo recebendo castigo, pintado por Debré. Na imagem a seguir, pode ser observado uma tela de Debré que reproduz as formas das armas utilizadas pelos indígenas. É possível reparar que se trata de flechas que apresentam variados modelos, dispostos de acordo com a necessidade do tiro, caça, guerra, curta ou longa distância,
tipo de animal a ser abatido, etc. Tipos de arma indígenas implementadas pelo Debré. Debré conseguiu contribuir imensamente para a construção da imagem nacional do Brasil. Haja visto, as suas telas captaram a atmosfera de um período de transformação da nação brasileira, estimulada pela criação de instituições como a Academia Brasileira de Belas Artes, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, IHGB, que depois virou o IBGE, tá? Bom, gente, o lance do Debré foi justamente essa coisa de ir descobrindo o Brasil. Só que ao descobrir o Brasil, ele mostra um Brasil que é extremamente desigual, um Brasil que é escravagista, um Brasil que tem uma realidade muito feia. O que eu gosto de destacar é nessa imagem aqui, que é uma aquarela do Debré, que é chamado Um Jantar Típico Brasileiro. E aí você vê as pessoas brancas, os senhores, e os escravos em volta. Então, o senhor da casa comendo, a senhora comendo, e jogando os restos para os bebês escravos, os filhos dos escravos. E uma escrava abanando para espantar as moscas e também para refrescar um pouco o ambiente, porque é muito quente no Rio de Janeiro. O outro escravo principal aguardando ao lado e um outro escravo secundário aguardando aqui no canto. E aí pensa bem, isso é uma retratação, um retrato de uma realidade do Brasil que mantém escravos. Mas é uma realidade que, às vezes, nem sempre mudou tanto assim como nós imaginaríamos. E aí a gente vai pensar um pouco sobre essa imagem, tá? Sobre esse jantar brasileiro. Quero que vocês vejam bem a comida, as pessoas, o que está acontecendo aqui. E aí você tem uma questão muito séria para se pensar. A partir da pintura O Jantar Brasileiro, mostrado no início do texto, faça um desenho de como seria esse jantar brasileiro nos dias de hoje. O desenho deve ocupar toda a folha do caderno de desenho ou uma folha branca e colado no caderno, tá? É para vocês fazerem a versão de vocês. Como seria o jantar brasileiro hoje? O jantar brasileiro hoje, ele tem escravos em volta? As pessoas que estão jantando são brancas? Como é a população hoje? Como é essa realidade hoje? Quero que vocês pensem sobre isso e façam um desenho que retrate isso, uma releitura sobre essa obra do Debré. E a atividade 2. Descreva com a sua palavra um texto, ou um poema, ou uma música sobre a missão francesa no Brasil. Então, só para vocês entenderem, a missão francesa no Brasil foi uma imposição do Dom João para que houvesse uma cultura mais ligada ao neoclássico francês, ou mais ligada até mesmo ao Napoleão, já que os artistas da missão francesa eram todos napoleônicos, que estavam fugindo, já que o Napoleão havia perdido a guerra e estava em desgraça, eles queriam vir para algum lugar para assumir e ter uma nova vida. E aí tiveram essa oportunidade. Eu queria muito que vocês pensassem sobre isso, lessem, relessem esses textos, vissem outras coisas, tentassem fazer um texto, um poema, uma música sobre a missão artística francesa no Brasil, nesse contexto inicial. Nas próximas aulas, eu vou tratar com vocês sobre alguns artistas específicos da missão francesa. Tá? Nas próximas aulas, eu vou tratar com vocês sobre alguns artistas específicos da missão francesa e suas obras, seja elas em artes visuais, em arquitetura, em música, porque a gente vai ter todas essas áreas vinculadas à missão francesa, e a gente vai produzir coisas relacionadas a essas obras que a gente vai analisar e pensar. Tá? Bom, é isso que eu queria que vocês fizessem. Tá? Atividade 1 e atividade 2.
Lembrando que não precisa mais me mandar pelo WhatsApp a atividade pronta, só faz no caderno e a escola vai marcar uma data para vocês entregarem o caderno para eu poder corrigir. Então, fica mais tranquilo. Deixa eu até tirar a apresentação. Vocês me viram. Para a gente poder corrigir com calma. Então, é para fazer as duas atividades, colar no caderno e, na verdade, fazer no caderno e mandar. Eu não sei se veio para vocês o caderno de desenho no kit escolar. Se não veio, faz no caderno de pauta, pega uma folha branca, faz o desenho e cola no caderno de pauta, ou então, se tiver condições de comprar um caderno de desenho, fica a critério de vocês. Tem que ter a parte de artes para eu poder corrigir a execução das atividades. Todas as atividades de arte valem nota, tá? Todas as atividades de arte valem nota, então eu preciso que vocês façam atividade 1 e atividade 2 da aula de hoje. Acredito que na nossa próxima aula eu vá fazer uma live para 801 e outra para 802, não fazer as duas juntas, como eu estou fazendo hoje por causa da consulta médica que eu tenho que ir, mas daqui a pouquinho eu vou colocar esse conteúdo todo que eu gravei, que expliquei para vocês, no YouTube. Então, eu vou parar a gravação agora, para poder colocar essa gravação no YouTube para vocês terem mais tarde, tá?